como essa, se encher do poder de Deus, conhecer mais o Senhor. É impressionante, né? O ser humano, ele é impressionante. Só Deus para explicar, só Deus para entender, né? O ser humano. Enquanto isso, vamos adorar a Deus, exaltar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno. Toda honra, toda glória, todo louvor. Abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 2. Como eu falei, vamos estudar aqui agora a palavra de Deus. Vamos aqui falar agora do amor de Deus. Livro de Josué, capítulo 2, falando sobre a vida de Raabe. Vamos aprender um pouquinho com essa mulher vencedora. Vamos aprender um pouquinho com a atitude dessa mulher corajosa. Glória a Deus. De Sitim, enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que nesta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, e depois eles depressa, porque... Deixa eu ler aqui de novo. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao terraço e os esconderam entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos morramos, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Uma palavra de Deus fala aqui sobre essa mulher, Raabe. É muito forte. A Bíblia diz que ela vivia numa vida de prostituição. Ela era uma mulher meretriz. Mas a palavra fala que ela alcançou misericórdia. A Bíblia diz para nós que Josué, que foi o sucessor de Moisés, mandou 2 espias para a terra de Jericó, porque Deus tinha prometido que Josué iria conquistar aquela terra, até porque era promessa na vida de Moisés, pois Deus prometeu a Moisés que ele iria levar o povo até a terra de Canaã. Só que para chegar em Canaã, teria que passar o Jordão, teria que enfrentar Jericó, até chegar em Canaã. A Bíblia diz que Deus prometeu a Moisés isso. E aí Josué, sabendo disso, ele manda 2 espias. É muito forte, irmão. Porque se nós vê Moisés para espiar a terra de Canaã, ele mandou 12 espias. Mas só 2 que deu certo, que foi o próprio Josué e Caleb.
Então quando foi para espiar agora Jericó, até porque mesmo também não era uma terra grande, mas Josué sabia que a multidão só ia prejudicar. Josué sabia que a multidão só ia piorar a situação, porque eles iam trazer más notícias. Pelo menos 2 ou 3 iam trazer boas notícias, mas os outros iam trazer má notícia. Então, em vez dele mandar 12 ou 10, mandou só 2. E os dois foram até Jericó. Eram 2 homens que eram cheios da presença de Deus. A Bíblia não fala o nome deles, mas a gente vê que eles tinham legalidade com Josué. E a Bíblia diz para nós que Josué manda os 2 espias. Chegando lá, ele entra numa casa, onde é a casa de uma meretriz, de uma prostituta. E a Bíblia diz para nós que essa mulher, ela agiu de sabedoria. Ela agiu com coragem. Ela escondeu os 2 espias. E quando o rei de Jericó soube que esses homens estavam pelas terras, ela escondeu. E disse, olha, ele foi para o lado do Jordão ali. Então, se vocês correrem agora, vocês ainda alcançam eles. Enquanto a tropa de Jericó vai, ela fecha as portas e tem uma boa conversa com os 2 espias que ficaram dentro de casa. Vocês entenderam, né? Ela disse que eles tinham fugido, mas na verdade eles estavam dentro de casa, num terraço. E nesse terraço ela vai até lá, ela fecha as portas de casa e ela vai até esses 2 homens e ela diz assim, ó: eu bem sei que o Deus de vocês entregou essas terras, entregou esse povo, entregou essa cidade nas vossas mãos. Ela quer dizer assim, eu sei que vocês já estão com a vitória garantida, eu sei que vocês já estão certos que vão vencer. Aí ela diz, e nós escutamos, nós ouvimos já falar sobre esse Deus que tirou vocês lá do Egito. Se você for ler um pouquinho mais à frente, você vai ver que ela diz, e nós ouvimos aqui em Jericó a fama de vocês. Nós ouvimos que o Deus de vocês livrou vocês do Egito e da forma que vocês passaram pelo mar. Também nós estamos sabendo da forma que vocês venceram os 2 reis. Então, nós temos certeza que essa cidade, o Deus de vocês já deu nas vossas mãos. E com tudo isso que nós temos escutado, esse povo de Jericó está desmaiado. Olha o que é que Raabe diz. Esse povo está desmaiado, ou seja, esse povo está sem força, esse povo está com medo de vocês. E ela diz, pois como eu sei que essa terra vocês vão conquistar, mas lembra de mim, lembra dessa minha atitude, lembra do que eu estou fazendo agora por vocês. E os 2 espias disseram assim, então, fica ligado aqui entre nós, que se mal nenhum nos suceder ao nós sair daqui, também mal nenhum vai suceder a vocês, da família, quando nós entrar nessa terra. Contanto que esteja uma fita de escarlate pendurada nas janelas, nos umbrais, nas portas. E qualquer porta que eu ver essa fita, nós não iremos destruir, porque nós reconhecemos como da sua família. E ela diz, sim, assim eu te peço, poupe meus pais, poupe minha família. E ele diz, assim está certo, assim está ligado. Aqueles 2 homens, eles voltam para Josué e conta toda a história, dizendo que uma mulher chamada Raabe usou de compaixão, usou de misericórdia. E ali Josué atende também o pedido deles, porque reconhece que se não fosse a atitude de Raabe, os 2 espias teriam sido mortos. E aí Josué se prepara para entrar em Jericó. Primeiro Deus diz, prepara esse povo, Josué, porque amanhã farei maravilhas no vosso meio.
Josué preparou o povo. E a Bíblia diz que quando eles estão passando o Jordão, Deus manda com que cada um, de acordo com a tribo, são 12 tribos, de acordo com cada tribo, um da família da tribo, um dos sacerdotes entra. E cada um pega uma pedra. E cada um pegou uma pedra. E a Bíblia diz que o rio Jordão abriu em bandas, para que a arca da aliança passasse, para que a presença de Deus passasse naquele lugar. Irmão, o Senhor, Ele quer que nós venha agir pelo lado espiritual. O que é tirar a pedra de dentro do rio? O que é uma pessoa chegar no rio e tirar 12 pedrinhas? Parece ser simples, mas era algo significativo, era algo simbólico, era algo espiritual. Por quê? Não que as pedras eram ungidas, não que a água estava consagrada, não, mas porque aqueles homens obedeceram a palavra de Deus, porque eles estavam em santidade. Para eles entrar no Jordão, Deus disse: Josué, diga a esse povo que se santifique, que amanhã eu vou fazer maravilhas no meio deles. Então a Bíblia diz que Josué falou ao povo, o povo se santificou, então entrou no Jordão consagrados, cheio da unção, e tiraram 12 pedras, e as águas se abriram. Eu não sei o que é preciso você fazer para que as águas venham se abrir na tua vida. Eu não sei, talvez seja algo simples, talvez seja algo significativo, talvez seja algo tão fácil de ser feito, mas às vezes o ser humano não ouve a voz de Deus. E a Bíblia diz que aqueles homens tiraram as águas, tiraram as pedras, e passaram, a arca da aliança passou. Quando chega em Jericó, a Bíblia diz que Deus diz para Josué: Josué, tu vai ter que marchar 7 vezes, porque o povo pelo lado de dentro, eles estão fortemente armados, porque eles sabem que nós estamos aqui fora. Então não vai ter como entrar, porque agora em Jericó ninguém entra e ninguém sai, porque está tudo fechado. As muralhas estão fechadas, os portões estão trancados, estão fortemente armados pelo lado de dentro. Então Josué não tem como entrar, só com uma condição: que vocês arrodeiem essa muralha 7 vezes. Enquanto eles arrodeavam a primeira volta, Raabe estava pelo lado de dentro esperando a hora de ser livre. Enquanto Josué deu a segunda volta, a família de Raabe estava lá esperando a qualquer momento acontecer um estrondo. Quando Josué deu a terceira volta com o seu povo, estava lá Raabe colocando, com certeza, já estava lá preparando as fitinhas, já estava lá ajeitando as fitinhas, preocupada: será que eles vão conseguir ver as fitas vermelhas, as fitas escarlatas? Será que eles vão cumprir o papel que eles fizeram comigo? Eu creio que ela pensou isso, porque ela não tinha palavra alguma, irmão. Ela não tinha palavra nenhuma. Mulher naquele tempo que era meretriz, não tinha palavra, não tinha força nenhuma de voz. Até porque era desprezada, até porque elas eram exploradas. As meretrizes daquele tempo, elas eram totalmente escravas. Não era como o dia de hoje, que o povo paga milhões, não sei quanto, para mil para poder ter contato com elas. Naquele tempo não, naquele tempo era diferente. E, irmãos, a Bíblia diz para nós que Jericó ali cercada com o povo de Deus pelo lado de fora, dá a 4ª volta, e ali elas já preparando a família, e a 5ª volta, e a 6ª volta, e na 7ª volta, a Bíblia diz que Josué escuta um ruído. Josué escuta algo diferente, e ali naquele momento as muralhas começam a cair. O povo de Deus que está fora passa para dentro, e o povo que está lá de dentro fica cercado. E Josué vence aquela batalha. Ele lembra de Raabe e livra toda a família de Raabe. É impressionante, porque a Bíblia fala para nós, lá no capítulo 6 de Josué, que Raabe foi poupada, que Raabe foi guardada. Mas uma mulher pecadora, mas uma mulher imunda, como diz a Bíblia, mas uma mulher que andava fora da vontade de Deus, mas uma mulher que
não vivia a palavra, uma mulher que não tinha Deus na vida dela. Justamente essa mulher. Mas podemos ver as qualidades que ela tinha. Ela era uma mulher que se preocupava com a família. Talvez ela vivia em prostituição, sabe para quê? Para poder sustentar a casa. As pessoas só olham o problema, as pessoas só olham o mal, as pessoas só olham os defeitos, mas a pessoa talvez não vê o porquê que a pessoa é assim. As pessoas julgam, apontam, condenam, mas elas não param, elas não tiram um minutinho para conversar com uma pessoa assim. Pelo contrário, elas viram as costas. Pelo contrário, as pessoas, elas viram as costas. As pessoas fazem vista grossa para essa pessoa que vive nessa situação. Eles não procuram ver o porquê que a pessoa vive daquele jeito. Eita, meu Deus do céu, é forte demais. A gente vê que ela se preocupava com a família. Talvez era a forma que ela levava o sustento para casa. De uma família carente, de uma família necessitada. Onde o próprio rei de Jericó não viu a necessidade de Raabe. Talvez ele próprio venha abusar do corpo dela. Talvez os servos do rei de Jericó veio a abusar do corpo dela. Não sei. Mas só sei que ela vivia assim. A Bíblia diz que ela era uma meretriz. E ela vivia assim. Mas ela tinha um coração virado para Deus. Ela vivia dentro de Jericó, mas Jericó não vivia nela. Por quê? Porque ela vivia ouvindo sobre Deus. Aleluia! Ela vivia escrava do pecado. Ela vivia escravo daquela situação. Mas ela ouvia falar de Deus. Ela diz para os homens, ela diz, olha, eu sou uma prostituta, eu sou uma meretriz, mas eu escuto sobre o Deus de vocês. Eu escuto tudo o que Ele faz. Eu sei que Ele livrou vocês do Egito. Eu sei que Ele abriu o mar vermelho. Eu sei que Ele deu vitória a vocês lá no Jordão. Eu sei que Ele deu vitória a vocês no deserto. Eu sei o que Ele fez. Então aquela mulher, ela vivia daquele jeito, mas ela tinha um coração virado para Deus. Ela vivia daquele jeito, mas tinha um coração virado para o Todo-Poderoso. Muito forte. Então imagina ela contando a história dela para Josué. Josué livrou Raabe e sua família. Estamos perto de acabar aqui, irmão. Mas deixa eu lhe dizer aqui. Lá no capítulo 6 de Josué, a Bíblia fala que Raabe foi livre. Saiu. E a Bíblia diz, lá no capítulo 6, que Raabe seguiu o povo de Deus. Ela abandonou Jericó, ela abandonou tudo. E ela seguiu o povo de Deus. Naquele momento que Josué entrou em Jericó e destruiu tudo, ela teria uma escolha. Por quê? Porque ela não foi destruída, ela foi poupada, a família foi livre. Ela poderia continuar em Jericó. Ou ela poderia seguir e caminhar para outro rumo, para outras terras. Talvez na descendência dela. Mas não. Ela escolheu servir o Senhor. Assim como Ruth escolheu servir o Senhor. Ruth era moabita. Seguia outros deuses. Mas ela decidiu seguir Noemi para servir a Deus. Raabe também. Ela seguiu o povo de Deus. É importante dizer que lá no capítulo 2 ela era uma prostituta. Lá no capítulo 6 ela estava se libertando dessa maldição. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 31, se não me falta a memória, a Bíblia diz que no 2 de Josué, ela é uma meretriz, uma prostituta. No capítulo 6, ela é uma mulher arrependida e se converte a Deus e caminha com o povo de Deus. Em Hebreus 11:31, ela é uma mulher agora honrada. Ela é agora uma mulher reconhecida. E a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. No capítulo 11 de Hebreus, versículo 6. No capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que fé é você trazer à existência aquilo que não existe. A Bíblia diz em Hebreus que para que nós cheguemos a Deus é preciso nós ter fé. E a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 31, que pela
fé, Raabe alcançou a misericórdia. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pela fé, Raabe alcançou a graça de Deus. Então no capítulo 2 de Josué, ela é conhecida como uma mulher imunda, pecadora, suja, uma meretriz. No capítulo 6, ela é uma mulher totalmente aquebrantada, ela é uma mulher arrependida e convertida a Deus. No capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia diz que ela é uma mulher honrada, uma mulher reconhecida. E a Bíblia diz para nós, no capítulo 11 de Hebreus, a partir do 1, se você for ler, você vai ver que os heróis da fé, pela fé, Josué ruiu as muralhas, pela fé, Moisés atravessou o Mar Vermelho, pela fé, Moisés abandonou o seu lado de príncipe, preferindo ser escravo. Pela fé, Abraão, a sua idade de velhice, foi pai. Pela fé, Gideão venceu os midianitas. A Bíblia diz, e o que eu vou falar mais a respeito de Moisés, de Samuel, o que eu vou falar mais a respeito de Daniel, o que eu vou falar mais a respeito de Jefté? Então a Bíblia diz, o que vou falar mais? Só que a Bíblia fala, no meio desses tantos de heróis, a Bíblia fala de duas mulheres. No versículo 26, provavelmente 26, acompanha aí, Hebreus 11, 26, a Bíblia fala de uma mulher, Sara, a mãe da fé, aquela que na velhice conseguiu ser mãe, aquela que sorriu ao receber a profecia, talvez não de deboche, talvez não de velhice, não de desacreditar, porque eu quando recebo de Deus um recado, uma mensagem, ou até mesmo enquanto eu prego que vem do céu algo para me falar, eu sorrio, eu acho graça, não desfazendo da profecia ou da grandeza que Deus trouxe, mas porque é tão grande que ele se acha tão inferior. E Sara sorriu, e o anjo disse, então o nome do menino vai ser Isaac, porque tu riste. E lá no 31 a Bíblia fala de outra mulher, Raabe. Então Raabe, ela alcança um lugar muito maravilhoso. A Bíblia não diz que ela era da descendência do povo de Deus, não. A Bíblia não fala isso, pelo contrário, nós podemos ver que ela era uma mulher pagã. O que é mulher pagã? É uma mulher que não era da linhagem dos hebreus, era de outra linhagem, assim como eu falei agora há pouco, assim como Ruth, né? Então, eu quero dizer para você, Raabe alcançou a misericórdia de Deus. E para que você entenda o que é o poder de um arrependimento, o que é o poder de você abandonar as velhas coisas e seguir algo novo. A Bíblia diz que essa Raabe, lá em Mateus capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que ela é nada mais, nada menos do que da genealogia de Jesus Cristo. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Genealogia, vamos ver aqui, deixa eu abrir aqui Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus. Vamos ouvir aqui, vamos. Diz aqui, capítulo 5, vamos ler a partir do capítulo 1 mesmo, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar e a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmon. Salmon gerou de Raabe Boaz. Salmon gerou de Ruth, de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, e assim vai a descendência. Então, nós vemos aqui que Raabe gerou de Salmon, seu esposo, ela gerou Boaz. Meu Deus, que forte! Raabe gerou Boaz, Boaz gerou a Ruth. Lembra de Ruth? A que eu falei agora há pouco, que não abandonou Noemi. Pois olha só elas duas se encontrando. Oh, Jesus do céu, olha só elas duas aí se encontrando aí, ó. Imagina elas duas compartilhando as experiências, hein? Se fosse o mesmo tempo, mas não é, porque é outra descendência.
né? Mas imagina se elas duas tivessem a oportunidade de conversar. Então a gente vê assim que a Raabe gerou Boaz, Boaz gerou Ruth, Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé, o rei Davi. E o rei Davi, até hoje, é o reinado do trono de Jesus Cristo. Você está entendendo? Você está entendendo como Deus tem uma nova história para a tua vida? Você está entendendo como Deus tem uma nova história para você? Você está entendendo? Essa palavra de hoje para o teu coração é para que você compreenda. A tua vida não acaba assim não, irmão. A tua vida não acaba desse jeito não. Existe uma nova chance, existe uma nova oportunidade, existe um novo tempo, existe um propósito para a tua vida. É só você reconhecer o outro lado que Deus tem para a tua vida. Imagina se Raabe decidisse viver outra vida, sem questão de não seguir o povo de Deus e não servir a Deus. Ela não estaria na genealogia, ela não estaria escrita como uma mulher de fé lá de Hebreus, ela não estaria escrita como uma mulher que veio através dela o reinado de Davi e também o sucessor que foi o trono de Cristo que nunca mais se acaba. Ela reconheceu. Então o lado da vida não é somente viver desse jeito aí não. Se você se arrepender, se você abandonar as velhas práticas, como Raabe, que era uma meretriz, uma prostituta, abandonou, você também vai alcançar misericórdia. Eu não sei o que você tem feito desagradado a Deus, eu não sei o que você tem feito ao ponto de não agradar o coração de Deus, mas agora você tem a oportunidade de seguir o povo de Deus, de aprender com Deus e de você ter uma nova história. Essa é a palavra de hoje. Vamos orar? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nessa tarde eu te agradeço por essa palavra. Te agradeço porque o Senhor falou forte hoje com o teu filho. Porque o Senhor falou forte hoje com a tua filha. Te agradecemos, meu Pai, porque grande tem sido o teu livramento. Grande tem sido o teu poder, meu Pai. Assim, meu Deus, eu te peço, como o Senhor teve misericórdia de Raabe, por ela ter uma boa atitude, por ela ter coragem de negar as suas vontades, seu próprio eu, e seguir o Senhor. E ela alcançou uma nova história. Mas que história? Não foi só uma história, foi uma maravilhosa história. Toda vez que nós lembrar de Boaz, nós não podemos esquecer de Raabe. Toda vez que nós lembrar de Ruth, não podemos esquecer a mãe de Boaz, que foi Raabe, a qual Ruth se relacionou e teve ali Obed. Quando nós se lembrar de Obed, que foi o pai de Jessé, e que foi ali o vô de Davi, toda vez que nós se lembrar de Davi, nós não podemos esquecer a história de uma grande mulher que vivia errada no mundo, que vivia, Senhor, na prática do pecado, da prostituição, mas que abandonou, que se converteu ao Senhor, e que foi a bisavó de Davi. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Porque hoje o Senhor falou para nós que o próprio Jesus Cristo veio de uma geração pecaminosa, geração de idolatria, geração onde havia prostituição, geração onde havia feitiçaria. Foi de lá que o Senhor veio. Geração de adúltero. Foi de lá que Jesus veio, dessa geração. E Ele mudou a história. Assim também, meu Pai, essa mulher, esse homem, meu Pai, hoje, ela tem como salvar a família. Ela tem como salvar, meu Pai, os que estão perto dela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus. Coloca no comentário o que você aprendeu hoje. Coloca no comentário aí o que você entendeu. Coloca no comentário aí o que Deus falou contigo, para que aumente a nossa fé. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ele te ama. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão dos santos e a consolação do Espírito Santo não seja somente contigo hoje, mas que seja eternamente para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos soltar um louvor para encerrar? Soltar aqui um lindo louvor para nós encerrar hoje a programação. Que palavra! Receba no teu coração essa palavra. Receba no seu coração e deixa eu falar. Deixa Deus falar contigo.
Oh, Jesus, coloca nos comentários aí. Coloca no comentário o que você aprendeu de Deus hoje. Glória a Deus. Muito forte. Vamos aprender esse louvor? O louvor adoramos. Enquanto o louvor toca, você pode aí colocar nos comentários o que você aprendeu hoje. Em nome de Jesus. Coloca nos comentários porque foi forte, hein? Deus falou. Deus falou, pastor Valdemir. Se Adão não tivesse pecado, você hoje estaria no Éden. Oh, Deus! E mesmo assim, Jesus Cristo... Forte, irmão Manel. É forte, irmão Josiane. Como Adão pecou. Moerivan, fogo vaso. Amém, Moerivan, abençoado. Glória a Deus. Irmã Silvânia. Pastor Felipe Igor, a paz do Senhor. Melivelto. Diga, eu estou na igreja. Eita Deus, irmã Helenice, irmã Bruna, irmã Brena. Irmã Brena está conosco, irmã Josiânia está conosco, irmã Socorro está conosco. Pastor Mardônio Paz. Às vezes você vai andando pelo jardim. Irmã Maria. Vamos adorar a Deus com esse louvor. Deus abençoe a irmã Brena, Deus abençoe a irmã Silvânia, Deus abençoe o irmão Manel. Você que se afastou da igreja por causa dos espinhos. O Manel já está em senador, né? Glória a Deus, irmão Manel. Amém, varão. Com a família, tá certo. Os espinhos são necessários para você ensinar onde colocar as mãos e onde não colocar as mãos. Vamos adorar a Deus. Aprendemos hoje com Raabe. Ele começou do seu lado e disse assim: você está no jardim? Você está no jardim? Adoramos. Verdade, mamãe. Deus é bom, faça sua parte. Né, pastor Márcio? É sim, mamãe. Cada um fazendo nossa parte, né? Não adianta o que os outros digam, não adianta o julgamento, a condenação, os apontamentos que fazem, né? Assim como Raabe, de repente era mulher muito apontada, né? Mas Deus tinha algo na vida dela. E Deus mudou a vida dela porque ela quis. A Jesus, O nosso Cristo. Adoramos. Mambrena, abençoada. Ela diz assim: palavra maravilhosa. Amém. Deus falou forte conosco hoje. Há de se dobrar toda língua, há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Senhor da minha vida. Irmãos, vai lá no Facebook, no YouTube, viu? Vai no YouTube, coloca lá Márcio Soares. Se inscreve lá, nós temos alguns vídeos lá, pouco. Mas se inscreva para eu poder fazer lá programação ao vivo, transmissão ao vivo pelo YouTube, tá bom? Vai lá no YouTube, Márcio Soares. E lá você vai encontrar lá alguns vídeos, tá certo? É isso aí. Pastor Márcio Soares lá no YouTube. Logo também a nossa irmã Isis Keren, Isis Soares também vai estar comigo fazendo a live de transmissão. É só você dar lá sua inscrição, o seu gostei. E aí quando chegar nos 1000 eu vou poder fazer transmissão ao vivo, assim como fez, tá bom?
adorar. E essa foi a programação. Uma boa tarde a todos. A paz do Senhor. Hoje, que Deus abençoe sua vida para todo sempre. Amém.